sejam bem-vindos a mais um Pode da B. Não, começa de novo, porque eu tava bem aqui no espelho, ó. Bora. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pode da B. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Lelê é minha amiga pessoal, tenho a honra de chamar ela de amiga. Tô muito feliz dela estar aqui, ter aceitado o meu convite. Veio pro Estética e eu já roubei ela pra mim. Se você ainda não acompanha ela, acompanhe e fica nesse vídeo até o final, que a gente vai conversar sobre como tudo começou, o que é a estética pra ela. Vai ser um bate-papo bem entre amigas mesmo, né, Lelê? Vai, honra minha de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, amiguinha. Vai palestrar no Estética. Uma estrela, gente. Hoje temos uma grande estrela no nosso pod. Gente, sejam amigas da Betina, entendeu? Lê, seja bem-vinda! Obrigada! Vamos conversar muito! Tomara... Ó, vocês estão com tempo? Amiga, conta pra mim, como que nasceu esse desejo da estética pra você? A gente sabe, já conversou que você é esteticista, depois fez biomedicina. Como que foi esse percurso? Você sempre quis trabalhar com estética? Me conte tudo. Então, eu comecei em 2013 e eu selecionei estética por algum acaso, assim. Na época eu fazia... prestava vestibular, né, essas coisas, fazia as provas, e aí eu falei assim, tinha que escolher uma opção, e eu gostava muito da área da saúde, sempre fui muito apaixonada. Queria fazer medicina e meu pai me tirou de tempo. Ele falou assim, acho que você vai ficar doida se você fazer medicina. Já sou um pouco, né? Mas aí, na hora de selecionar, eu fazia uma prova que ela somava pontuação nos 3 anos do ensino médio. E aí, os únicos cursos que tinha era estética e fisioterapia próximo lá da cidade, da onde eu moro. E aí eu escolhi estética. Falei, qual que é esse negócio aqui? E, inclusive, era assim, eu já tinha feito uma vez na vida uma limpeza de pele que era num salão, sem nem quem que era profissional, sem nem se ela era formada, nada. E aí eu comecei a fazer e apaixonei. Eu comecei, no primeiro período, já a fazer estágio, então eu fui apaixonando cada vez mais. Eu falava assim, gente, era tanta coisa que eu não sabia, porque eu achava que era, tipo, você trabalhava num salão e tudo mais. Então, até a parte de... Na época, eu fui a segunda turma da UEG, que é a Universidade Estadual de Goiás. E quando você tinha tudo, era maquiagem, cabelo, você tinha que fazer tudo. Então, a gente fazia até... Vira seu microfone, amiga. Ai, perdão. A gente fazia... Todo mundo vem aqui e assassina o microfone, viu, gente? Em breve teremos microfone de mesa, estúdio, aguarde. Vai voltar, então, né? Mas aí na época a gente fazia até tipo mutirão, beneficente pra cortar cabelo e tudo mais. Só que quando eu comecei o estágio, eu comecei a me questionar assim, gente, quem não tá fazendo estágio, será que entende o que é estética? Porque era muito diferente na prática do que os professores falavam na teoria. E realmente, eu acho que... Ai, calma que eu tô com medo de ver que tá gravando, gente. Pera aí, que eu tenho esse problema. Eu pausei e vou testar. Tinha muito essa preocupação no sentido de, tipo, meu Deus, eles me falam uma coisa aqui, chega no estágio eu vejo outro completamente diferente. Inclusive, tava falando essa semana para as meninas na aula de microagulhamento. Tanta coisa errada que eu já fiz, mas porque eu tava aprendendo e eu chegava no estágio, a clínica fazia daquele jeito e eu achava que tava certo. eu achava que era, nossa, tô arrasando. E aí, quando você vai estudando, você fala, meu Deus do céu, eu fazia isso, tava muito errado. Meu Deus, eu amo esse meme, você já viu? Não, nunca vi. Você nunca viu? A menina tá gravando com o cachorro, assim, ela usa aparelho. Aí eu acho que ela tá cantando, não sei o que, aí do nada o cachorro vira, joga a pata assim na boca dela, aí arrebenta todos os brackets do aparelho dela. Aí ela fica, Derek, meu Deus, eu vou te mandar. Ai, mas foi tipo isso, né? E aí eu vi, durante a graduação eu fiz estágio, depois eu fui contratada pela clínica, e depois essa clínica fechou e fui para outra. E aí, quando eu terminei, comecei uma pós-graduação em estética facial e corporal, tudo junto. Era uma das primeiras que tinha lá em Goiânia. Só que eram os mesmos professores da graduação. Ou seja, Aí eu falei assim, tô coisas. vendo a mesma coisa, não quero isso não. Ainda fiz 6 meses e depois eu fui fazer biomedicina. E Lê, a gente tá falando, você tinha quantos anos nessa época? Acho que 17. Nossa, quantos anos você tem, Lê? 27. Esse ano faz 10 anos. 10 anos atrás. Um baby, né, gente? Comecei em 2013 e agora, né, 10 anos mesmo. Eu já contabilizo desde o primeiro período atuando, então contabilizo os 10 anos aí na área. Ah, então faz tempo que você fez
fez biomedicina, né? Tipo, foi logo na sequência que você se formou em estética. E por que biomedicina? Na época já era falado que para trabalhar com injetável tem que ser biomédico? Então, por incrível que pareça, eu não escolhi biomedicina para fazer injetável. Todo mundo achava, né? Ah, você vai fazer biomedicina para injetável? Não, é porque eu sempre fui muito apaixonada pela área da saúde. E no sentido de se sentir muito desvalorizada por conta de não ter o conselho, né? Na época as pessoas falavam muito sobre isso, tinha tanta coisa que a gente não podia fazer nada. E eu falei assim, acho que eu vou fazer, quem sabe eu fazendo biomedicina eu não vou ser mais valorizada, né? As pessoas me respeitam mais por isso, e não foi pensando no injetável, mas a biomedicina ela me trouxe um leque de atuar mais hoje na visão integrativa. Foi quando eu comecei a interessar mais ainda por esses assuntos, a abordagem dos exames laboratoriais. Então, foi quando eu tive um outro olhar para consulta, quando eu comecei a cobrar consulta por conta da bio. Inclusive, é uma coisa que pouco a gente fala, né, amiga, quando a pessoa vai estudar biomedicina. Eu mesma, é uma coisa que eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. Porque sempre fala, vai fazer biomedicina para trabalhar com injetáveis, mas também tem essa parte que agrega bastante, né? Sim, tipo, essa parte de exames laboratoriais, da estética integrativa, que hoje é o que demanda na estética, né? Que é o diferencial, né? Inclusive, na época, quando eu fui fazer meu TCC na faculdade de bio, eu entrei como portadora de diploma e diminuiu um ano do curso. E aí, o meu orientador, eu queria fazer o que os medicamentos poderiam interferir no organismo quando a paciente estava fazendo um procedimento estético. Ele falou pra mim que não interferia em nada. E aí, tipo, ele me tirou de tempo. E eu, gente, como não interfere em nada? Acho que esse professor tá maluco. Mas querendo ou não, nessa época era tudo muito algo novo, assim. Não faz muito tempo, mas tem muita gente que até hoje, né? As pessoas não entendem muito em relação a esse assunto. Então, na época eu falei, então vou dar continuidade no meu TCC1, porque eu queria fazer uma abordagem diferente, voltada já para esse assunto. Mas e o seu TCC1 era sobre o quê? Foi sobre radiofrequência. Ah, que legal! Foi sobre radiofrequência no tratamento corporal, e hoje eu não atuo com corporal, eu faço facial. Você chegou a atuar com corporal, Lê? Cheguei, eu parei ano passado. Eu atuei com corporal, eu falo assim, que quando a gente começa, eu sempre falo que, vamos destacar, às vezes você escolhe uma área que você tem mais afinidade, né? Não é que é uma regra você escolher um nicho ou uma área. E no começo, gente, eu fazia de tudo, da massagem, banho de lua, tudo. E ano passado eu falei assim, eu gosto tanto do corporal, ou tanto do facial, e eu desenvolvi bursite e tendinite por conta de tanta modeladora, de tanta massagem que eu fazia. Você sabe que eu mandei fazer essa maca que fica aqui na minha sala, mais alta. Por conta da minha lombar, porque eu não aguentava, eu tinha tanta dor na lombar que eu desenvolvi uma alergia à dipirona, de tanta dipirona pra dor que eu tomava. E hoje você atua pouco com corporal, né? Só drenagem, bem pouco. Acho que a gente tem que fazer um podcast pra entrevistar a Letícia. Ai, gente, bora, Letícia, vamos fazer um. Você é minha convidada pra me entrevistar, a gente troca as cadeiras, gente. É sério. E eu atendo bem pouco, amiga. Mas o facial realmente bate mais forte no coração. Mas eu acho que é o que você falou mesmo. Eu acho que no começo a gente tem que fazer de tudo pra gente ver o que a gente mais se identifica, né? E também não tem nada de errado você atuar nos dois, né? Não se quiser continuar, tipo, vou continuar a vida inteira, vamos supor, atuando, não tem nenhum problema. Sim. Mas foi uma transição muito difícil, porque eu sou extremamente apegada aos meus pacientes, né? Então, pra falar que eu não ia mais atuar com o corporal, foi assim, oh meu Deus, será que esses pacientes nunca mais vão querer falar comigo? Mas você não acha que foi uma coisa meio gradativa? Foi. Pelo menos pra mim foi. Tipo assim, parou de surgir tantas... Até as próprias pacientes começaram a perceber que, tipo, não... Eu não faria mais. Né? Porque eu sempre falo isso, que o que a gente mais posta é o que a gente mais faz, né? Se num mês você posta consulta, você faz consulta. Se no outro, limpeza, microagulhamento. O que mais você fala é o que você mais vende, né, teoricamente. Mas você sabe que mês passado eu tive bastante procura de corporal. E eu fiquei tentada. Porque, amiga, financeiramente aí falando, é rentável, né? Apesar de, tipo assim, a paciente vem, paga uma vez, você recebe no dia seguinte e ela fica vindo 10 sessões, né? Se vir certo, né? Eu tenho a sensação que quando você faz pacote, né, que é um plano de tratamento que a paciente paga, parece que eu tô trabalhando de graça. Não, gente, o pacote traumatiza, não é, amiga? Sério? Eu acho que o mal do...
No facial a gente também faz plano de tratamento, né? Aham. Mas não sei, no E corporal. hoje, tipo, as minhas pacientes, elas entendem tanto a importância que às vezes eu dou a opção para elas, tipo, vem pagando por sessão, ao invés de fechar o plano. Uhum. Porque eu não sei, às vezes me dá uma sensação de, tipo assim, Não, gente, parece que esse negócio não acaba. o pior é que, assim, pra você ganhar, é melhor que ela pague o pacote, né? O plano de Aham. tratamento. Mas depois, pra você ficar trabalhando, dá essa impressão de É. que, tipo, putz, nem vou ganhar nada. E quando o dia inteiro era só paciente de pacote, tipo, meu, hoje eu vou trabalhar, Aham. tipo, das 10 às 10 eu vou... Nossa, nem dinheiro entrou hoje, gente, dá essa sensação. Vocês também passam por isso? Comentem aqui, todo mundo passa. Aham. Mas então foi mais gradativo, né? Você foi se Foi. despedindo aos poucos, não foi uma coisa bruta, Foi tipo... muito natural. Uhum. Inclusive, mudar a minha conduta, porque quando eu comecei também na estética e na clínica, era muito assim, ó, vou fazer corporal, é gordura ou celulite? Gordura, então é 10 sessões de rádio, 5 de ultrassom e tanto de drenagem. Uhum. Ou é celulite? Então vou fazer em derma. Aí tinha um pacote fechado, para todo mundo era a mesma coisa. Uhum. E quando eu comecei a mudar a conduta da consulta, a pedir, a solicitar os exames, Uhum. sabe, até aferir a pressão na hora que o paciente está ali, de não ver, o pessoal mandava, Letícia, eu quero fazer um peeling. Olha, gente, não, se você vier aqui, eu não vou fazer um peeling. Eu preciso Uhum. avaliar, preciso entender o que está te incomodando, se a gente sua pele está preparada ou não, se a gente precisa fazer alguma coisa. E aí você vai selecionando até o público, até os pacientes. Uhum. Então mudou. Apesar de ter sido, pra mim, assim, eu ficava com muito medo e insegurança, gente, não vou ter cliente mais. Uhum. Mas chegou a época de dispensar os pacientes do corporal e de alguns que não se enquadravam mais na conduta que eu ia no consultório. E foi indo, assim, muito natural mesmo. Uhum. E hoje é só o facial. E Lê, quanto tempo você trabalhou em clínica? Que você foi CLT ou... Até o meio. Não, deixa eu ver. Até novembro, dezembro de 2018. Tá, então você ficou um ano trabalhando, mais ou menos? Na clínica? Você formou em 2017? Não, mas eu comecei em 2013, aí eu fiquei até 2018. Tá. Em 2018. Aí, por exemplo, quando eu trabalhava de. Como é que fala? Estágio, né? Uhum. No estágio, aí eles assinaram a carteira como assistente auxiliar de esteticista, porque eu não podia ainda como esteticista, porque eu não tinha formado. Uhum. Aí assinava a carteira assim, aí depois fechou, fui pra outra, eu fiquei, de 2013 a 5 anos, né? Nossa, então você ficou bastante tempo trabalhando, tipo, como funcionária, né, Lê? Muito. Aprendeu bastante. Gente Sofreu do bastante céu. a bichinha, coitada. Mas eu falo que tem amiga. gente que. Eu tava até conversando com uma amiga esses dias. Tem gente que tem perfil de CLT e tem gente que tem perfil de empreender. Sim. Né? E assim, tá tudo bem também. Sim. Né? Ela trabalhava CLT e começou a empreender. Ela me mandou mensagem: olha, empreender não é pra mim, eu preciso voltar pro CLT. E tá tudo certo. Às vezes a gente vai no meio do caminho ali e observa: não, eu prefiro ali cumprir aquela carga horária, pronto, acabou. Ganhar aquele ter um salário dinheirinho ali X. garantido e pronto. Porque empreender tem o lado bom e o lado ruim também, né? Assim, empreender é um propósito de vida que a gente tem, mas você não tem garantia de nada. Ou seja, Nada. você dá o seu sangue, mas amanhã pode acabar, né? Tudo. Vamos dizer. Uhum. Não, e é engraçado que você começa o mês devendo, né? Tipo, você tem R$1 na conta. Tá devendo. Não é? Eu tava pensando isso hoje, eu tava fazendo preenchendo o sistema do Clínica Expert, inclusive, gente, temos cupom de desconto, Letícia Verdade. e eu, assinem, tô gostando muito. E aí tava lá vendo as negativas, tudo, aí eu fui ver na agenda, falei, putz, semana que vem, terça-feira já é dia 1º. Tudo de novo. Gente, tudo de novo. Tudo de novo. E eu até falei isso pra menina que trabalha comigo. Às vezes a gente tem um volume, vamos dizer, de dinheiro que entra, mas, gente, o valor que sai não é porque tá entrando, vamos supor, 5 ou 10 mil reais, que você tá ganhando 5 ou 10 mil reais. Até porque você tem, tipo, conta fixa. Água, luz, insumo, material. Mas aí, às vezes, você compartilha com alguém e fala assim, não, minha despesa é 10 mil. Aí nossa, mas você ganha dinheiro, hein? Porque ela acha que, tipo assim, os 10 mil... Aí você ganhou 12. Não, aí tá lá, 10 mil, aí sobrou 500 reais. Pronto, vai estar como caixa emergencial. Exato. Tipo, não dá pra tirar nem o salário. Que eu acho ótimo quando fala assim, né? Você vai fazer curso de finanças, porque você tem que ter o seu prolabore. Tá bom, mas gente, esse mês... uma coisa. Até hoje, eu não tiro meu prolabore da clínica. Então, mas não dá. Se não dá, não dá, gente. Cada fase é tão diferente, você vai fazer um investimento no seu verão, não tem como. Então, vamos manter aqui estabilizada, depois tirar. Sim. E aí, como que bateu
bateu no seu coração que você queria empreender, Lê? Porque você ficou bastante tempo em clínica, né? Bastante tempo. Vou te explicar aqui, ela pensou no seu sutiã aí. Esse é o seu corpo. Como é que é essa pergunta? Vamos lá, vamos voltar. E como que foi, Lê, que bateu no seu coração que você queria empreender? Porque você ficou bastante tempo em clínica, né? Eu tava muito estressada, gente. Eu não aguento, sabe? Eu escutava às vezes muita coisa. E às vezes, quando você tá lá, eles falam pra fazer 1000 funções, além do que eles estão te pagando. Severina. Né? E aí a gente tinha mudado de uma clínica de um setor pro outro, e eu escutava muito assim, porque você aqui ganha mais aqui. Era franquia, Lê? Não, não era. Você aqui ganha mais e não sei o quê. Aí uma das meninas que era responsável pela consulta saiu, então eu fiquei responsável pelas consultas, pelos planos, atendimento, treinar as meninas que estavam lá. Recepção, faxina, fazia também? Que nós Já temos- fiz também. Mas, e tipo assim, eu não me importava. Às vezes eu ficava além do meu horário, nunca cobrei hora extra dela. Na verdade, eu fazia porque eu amava minhas pacientes. E elas falavam assim, quero ser atendida pela Letícia. Então eu amava estar lá. Né? Não me importava de ficar depois do horário. Só que isso foi, gente, o salário, na época, a que ganhava mais era R$ 1.600. Na época, 1.500, 1.600, né? Então, na época, eu pagava despesa porque eu morava a 30 quilômetros da clínica. Aí eu ia de carro e ia pra faculdade. Então, eu pagava, tipo assim, meu dinheiro era custo de gasolina e pagar a faculdade. Pronto. Gente! Ainda bem que eu morava com meu pai, né? Então, a comida ele bancava. E aí, eu fui ficando muito estressada nesse sentido de ficar 60 acumulando quilômetros por dia você andava. Infelizmente é a realidade. eu menti. 30 quilômetros ida e volta. Então, dá 15 quilômetros. Isso, mas mesmo assim. E aí, eu falei assim, pai, tô cansada. Conversei com meu pai, com a minha mãe. E aí, na época, ainda morava com eles. Aí, ele falou assim, eu falei, acho que quero atender aqui em casa. Ele falou assim, então vamos. E eles sempre me apoiaram em tudo. Aí eu falei assim, então vou fechar uma sala aqui, daqui de casa. E você começa a atender final de semana. Eu, beleza. Aí eu comecei trabalhava de manhã, fazia estágio à tarde de biomedicina, fazia faculdade de biomedicina à noite. E aí, na época, eu trabalhava de manhã, carteira assinada. Dormindo? Enquanto você dormia, você atendia? Eu dormindo, espremendo o carro. Eu atendia de manhã por carteira assinada na clínica, fazia estágio não remunerado à tarde de biomedicina, fazia faculdade de biomedicina à noite e final de semana, sábado e domingo, aí eu atendia na casa da minha mãe. Atendia o povo do setor mesmo. E aí foi quando eu comecei a juntar dinheiro e comprar os aparelhos. Aí eu comprei o vapor. Peraí, gente, o povo do setor é o povo do bairro, né, Letícia? E aí, meu pai me ajudou comprando a maca, né? E aí eu fui juntando e comprando as coisas. Meu primeiro aparelho foi um vapor mesmo. Vapor em alta frequência, e depois eu fui comprando. Só que a minha frustração era, e se eu sair da clínica e ninguém me acompanhar, onde que eu vou arrumar esses clientes? Porque na época, gente, eu não era nada ativa em rede social. Eu tinha que ir lá por ter. Tipo assim, tem um Instagram, entendeu? Eu não tinha. Mas você já postava coisa de trabalho ou não? Muito pouco. Na clínica que eu atendia, tinha muita gente famosa, né? Então, a gente postava lá, com um povo famoso. E aí, o meu pai falou assim, olha, eu falei, pai, olha, pra mim sair da clínica, eu tenho que ter esses aparelhos que tem lá. Porque senão ninguém vai, como é que eu vou continuar atendendo? Então vamos comprar um aparelho. Vou comprar, divido no meu cartão, aí você trabalha e paga, beleza? E se eu não conseguir pagar isso? Você tem que pensar positivo. Pai do céu, mas era 1.000 e tanto cada boleto. E eu falei, tá. E na época eu comprei o Ecos, a radiofrequência. O Ecos, a radiofrequência e o Vibrocel, porque eu atendia muito corporal. E hoje, se eu fosse pensar, eu fiz escolhas, pra mim, né, hoje pensando, eu fiz escolhas que foram erradas no sentido de escolher por marca, porque tinha lá na outra clínica, senão eu tinha escolhido outros aparelhos, né? E aí eu comprei os aparelhos e recebi uma proposta de uma barbearia que tinha lá perto. Gente, olha, a história é longa, porque eu tive depressão no período de biomedicina, fiquei horrível, tive crise de pânico, ansiedade, tomei remédio. Então, assim, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, mas é bem resumo. Trabalhando nesse lugar. Trabalhando lá na clínica, E aí foi desse momento da depressão, A depressão começou no final por exemplo, eu saí da clínica e comecei na barbearia, aí foi quando começou. Me gerou crise de ansiedade, comecei num quadro inicial depressivo, aí tive que tomar medicamento e tudo mais.
E aí, lá nessa barbearia, eles me chamaram que tinha uma salinha por porcentagem. Falei, ótimo, né? Se não der ninguém, eu não perco nada. E aí, o que eu atendo Eu era pago os boletos. 60-40. Era 60% meu e 40% deles. Porque aí tudo de despesa Era deles. não, na verdade, assim, de descartável, essas coisas era meu. Eles ficavam por conta de limpeza, enfim. Só que não era um ambiente que eu me sentia à vontade, porque é muito homem, né? E meu público era maior feminino. Será que você conheceu o Douglas? Não. Ah, tá. Mas Deus já tava ótimo. Tava me preparando desde aquela época. E aí, eu lá falei assim, gente, acho que esse lugar não é pra mim, não. E eu queria um lugar voltado pra saúde mesmo. E aí, essa barbearia ficava uma rua acima da clínica que eu atendia. E aí surgiu uma mulher que ela vendendo uns aparelhos, porque ela ia sair de uma sala na mesma rua onde eu atendia, que era a rua de baixo. E era dentro de uma clínica. E era vários profissionais. Aí eu fui olhar sobre locação e tudo mais. E era uns R$500 a mais do que eu ganhava por porcentagem. Eu falei assim, gente, será que eu arrisco? E graças a Deus, Deus nunca deixou faltar. Todas as minhas pacientes foram atrás. E uma das coisas que eu acho que me ajudou bastante foi ter colocado o meu nome. Então, Letícia, Regina, as pessoas, por exemplo, as minhas pacientes, elas me achavam por conta do meu nome. Sim. Porque quando eu saí de lá, eu não dei telefone pra ninguém, eu não avisei pra ninguém. Eu acho que por ética, por respeito à clínica, né? Mas todo mundo procurou. Sim. E me achava pelo meu nome. Então eu falava, então vai ser meu nome mesmo. E aí, depois de 6 meses na barbearia, eu fui pra essa clínica que eu atendia sublocado. E lá eu fiquei por 3 anos. Que é o lugar que, antes de você ter mudado agora pro seu novo espaço. Aí eu fiquei lá 3 anos, a clínica fechou no final do ano retrasado. 23, no final de 2021. Aí no ano passado, eu tava sem lugar pra ir. Eu tirei as coisas da minha sala, sem ter pra onde ir. Tipo assim, gente, onde eu vou ter? Não sei, não tem lugar. Aí no dia que eu coloquei as coisas dentro do carro, que eu saí, na mesma rua, na esquina, tinha uma sala sublocando dentro de outra clínica. Falei, nossa, qual o nome dessa rua, o número dessa rua? Joga no bicho, Letícia. Só que aí eu fui pra essa, que eu montei todo o consultório, eu peguei toda a reserva que eu tinha e montei a sala, porque ela era uma sala sem nada. E nessa outra eu já peguei a sala montada. E aí nessa eu comecei, fiz um empréstimo, gente, de, sei lá, mas deu mais de R$20 mil de empréstimo, peguei o que eu tinha, fiz toda a mobília, você sabe que é caro, né? Sim. Nem misericórdia. Só que aí tive um problema muito grande, que eu me frustrei. Quando eu fui pra lá, a dona falou que a liberação dos documentos estava sendo organizada e tudo mais. Só que depois de um tempo que eu estava lá, quando estava tudo pronto, a clínica não tinha documentação. E aí, você pesquisou adiantado? Pesquisou. Já tinha gastado dinheiro? Já tinha. Já tinha feito empréstimo? Já tinha. E aí, isso depois de uns 3 meses que eu tava lá, com tudo pronto, com o empréstimo feito, com tudo pago. Falei assim, cara, eu montei o consultório do meu jeito e eu não posso continuar aqui. Era como se a clínica fosse clandestina, sabe? Aí eu não tinha outra opção. Mas o imóvel não tinha registro, Lei? A clínica não tinha autorização para funcionar. Ah, porque ela era uma clínica de estética, ela era uma sem clínica, autorização. Acho que era tipo clínica médica que era considerada na documentação lá. Tinha médico, tinha nutricionista e tudo mais. Uma clínica integrativa. Isso. Uma clínica integrativa. E aí, eu fiquei muito frustrada. Foi um período que eu também entrei em muita ansiedade, porque, gente, eu peguei tudo que eu tinha e coloquei lá. E aí eu falei, olha, a minha única solução é sair. Eu não tenho outra coisa pra fazer. Aí eu conversei com meu pai e eu falei, pai, eu não tenho outra coisa pra fazer. Ele falou assim, uai, certeza. E gente, eu tava com o negócio trancado, não passava nem Wi-Fi, porque eu falava assim, se o povo chegar aqui e me prender, se o povo vir aqui fazer uma filmagem, e o que eu vou fazer? Tipo assim, é meu nome, é a única coisa que eu tenho, né? Ninguém vai entender. Então, eu tive que pedir um advogado, um auxílio, na época, de documentação, porque ela não me entregava contrato, ela não fazia nada. Então, e nem o papel com a advogada, ela não quis assinar. Então, eu precisava de um respaldo, apesar de ter prejuízo, né? Pra mim foi um grande aprendizado. Falei assim, agora quer saber? Eu saio daqui também, não subloco em lugar nenhum. Ou tem um lugar pra mim, ou eu fecho essa clínica, eu vou atender não.
vou desistir da estética, Aham. tipo isso. E aí eu comecei a procurar um lugar e achei uma sala que é hoje onde eu estou hoje. Aí eu Aham. comecei a reforma lá em setembro, mudei pra lá em dezembro, aí vendi E meu você ficou só carro, 3 tudo mais. meses, Ó, amiga, assim, acho que deu mais de 3 meses até resolver tudo, eu achar um Uhum. espaço. Porque nesse setor, né, nesse bairro que eu estou, tem 7 anos praticamente que eu atuo lá. Então Uhum. a minha, assim, a A maior clientela. demora era eu achar um espaço lá, porque eu queria continuar lá. Sim. Aí, graças a Deus, achei. Não terminei de reformar a clínica, mas hoje eu atendo lá, tem a documentação toda certinha, graças a Deus. E antes eu também tinha todas as provas, aí tive que entrar com advogado, contador, tinha auxílio de todo mundo para me ajudar. Uhum. Porque para liberar minha documentação separada do espaço, precisava da documentação da clínica. Sim. Então, quando não tivesse a clínica, eu não tinha o meu. E aí virou uma bola de neve. E esse espaço que você tá hoje, né, é uma casa ou é prédio comercial? É uma sala comercial. Ah, legal. Olha, eu falava que não queria prédio, e porque eu conversava com as minhas pacientes, elas colocavam a maior dificuldade do mundo, porque o meu público hoje é um público, assim, acelerado. Uhum. Então, eles querem parar, já entrar, sabe? Não querem fazer cadastro e tudo mais. Sim. Uhum. Então, eu conversei com alguns pacientes antes, mas hoje o térreo, ele me traz um custo maior, porque eu Tem preciso que ter ter uma uma recepcionista, eu preciso ter alguém ali na frente o tempo inteiro, então isso me gera um custo maior, né? Uhum. Se eu for, eu fui muito pelas minhas pacientes. Mas se Mas eu é fosse porque pensar por custo, né? você, no caso, ouviu o seu público, né? Uhum, E é o que favorece mais eles e tá tudo certo também. Olê, certo. e você falou que você nunca foi muito forte no Instagram, que você não postava, mas hoje você é bem forte no Instagram, uma grande referência aí, nossa embaixatriz, Letícia Regina. Confesso que eu deixo a desejar. Não deixa não. E quando foi que você percebeu que você tinha que investir mais no Instagram? Que momento que você te deu um start, assim, que você falou, preciso investir nisso aqui? Então, assim, eu nunca fui muito ligada, porque a minha clientela não é do Instagram, ele Uhum. é indicação. Então, hoje, 90% dos meus pacientes, eles são por indicação boca a boca, Sim. desde sempre. Então, eu nunca foquei, tipo assim, eu vou ficar aqui, né, conversando ou criar conteúdo para os meus clientes. Uhum. Então, eu sempre postava de uma forma despretensiosa, nada intencional, e Uhum. ficava lá com esse Instagram. E aí, acho que depois que eu mudei, em 2019, no meio da pandemia, assim, que foi quando eu comecei com o Tulip Academy da Tulip, que eu falei assim, olha, eu acho que isso pode me ajudar a crescer mais em relação a postar mais coisas, né? Sim. Estar à frente para contribuir, agregar na vida de outros profissionais também. E Uhum. foi quando eu comecei a mexer, então tem pouco tempo, assim. E confesso que eu sumo do Instagram, não dou notícia pra ninguém. O povo acha que tá tudo ruim, mas na verdade é só porque eu quero mesmo. Mas tá tudo bem, né, Tá amiga? É tudo o que a gente sempre bem, conversa, a vida não é uma linha reta, né? A tá vida tudo certo. é uma montanha russa. O que eu penso é no sentido da gente não se cobrar. Porque assim, se eu não tô bem em posto, parece que eu estou me enganando. Tá fingindo uma coisa que não é, E né? eu tô fingindo uma coisa que eu não estou, não sou, e Uhum. consequentemente isso pode me gerar uma ansiedade maior. Sim. Então, eu sou ansiosa, né, gente? Então, Mas isso é muito bom, amiga, porque você consegue respeitar o seu limite, né? sim. Tipo assim, ó, até aqui eu vou bem, daqui pra frente não vai me fazer bem, então eu não vou me sujeitar a isso só porque é o que tem que ser feito, né? E existe uma linha muito tênue entre o que tem que ser feito e você fazer só porque todo mundo tá fazendo, né? Aham. Tipo assim, eu vou postar todo dia porque todo mundo falou que tem que ser postado todo dia. E às vezes não é isso. Se você não tá bem, o que adianta? Exatamente. E não necessariamente que às vezes, assim, claro que você gera uma conexão maior com as pessoas quando você aparece, né? Uhum. Mas se eu não estiver bem, às vezes eu quero postar procedimento, tudo, eu só não apareço falando, mas Posta apareço. mais o making off, né? Tipo Os isso. bastidores, o Uhum. por trás. Ai, Deus, Mas a constância, ela é difícil. Eu É. acho que a rede social, assim, pra mim, né, ela me consome muito, eu acho. E eu acho porque eu pego muita energia no sentido de ficar me comparando. E a gente sempre conversa sobre isso, né? E eu, Eu vou ai, pôr um gente. meme de um palhaço rodando aqui.
A gente conversa sempre, eu já até falei, né, essa semana, vocês lerem a minha conversa da Betina, gente... Se vazar, nossa conversa ferrou, gente. É lágrimas. Eu falando pra Betina, ela, vou desistir, aí eu, não, vai desistir não, aí depois outro dia Betina, eu vou desistir. Vamos desistir juntas. Não vamos se comparar, aí tá lá a gente se comparando o tempo inteiro. Tá vendo, gente? Vocês acham que são só vocês que passam por isso? Não é, todo mundo passa por isso. Tá todo mundo na mesma luta. Mas acho que até você já falou sobre isso. A gente posta o que vocês querem, tipo assim, coisa boa. Ninguém quer ver a gente lá, nossa, só problema e reclamando. Esse é um ponto bem importante também. Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha e ela me levantou essa visão e eu nunca tinha tido. Ela nem é da área da estética. A gente tava falando, Instagram é uma farsa, todo mundo no Instagram é feliz, todo mundo... Aí ela falou assim, ainda bem, né, Betina? Já pensou se a gente só visse graça no Instagram? A vida já é tão dura, deixa a gente ver uma coisinha boa no Instagram, né? E é verdade, eu acho que assim, a gente não pode postar uma realidade que não é, mas também não ser um muro de lamentações, né? Porque ninguém gosta de ver isso também, né, Lei? Tipo assim, às vezes eu me policio, porque você é minha amiga, você sabe, eu sou muito reclamona. Eu sou tipo aquele meme, ó céu, ó vida, ó Deus. Se deixar, eu vou reclamar, tipo, muito. Então eu tenho que me policiar para não ser essa pessoa, porque ninguém gosta de ter uma pessoa dessa por perto, consequentemente não gostaria de consumir um conteúdo desse. Mas eu acho que a gente mostrar vulnerabilidade, fragilidade, tristeza, tá tudo bem também, porque a gente é isso, né? Autenticidade, né? Eu acho que a gente não pode perder a autenticidade, porque senão vira muito programado, né? Tipo, hoje aqui eu vou seguir esse cronograma. Até lembra quando estourou aquele negócio da Boca Rosa, que ela tinha programado até os stories que ela fazia, tipo, as coisas que ela ia falar, estrategicamente falando, financeiramente, pensando num crescimento de negócio, super bem-vindo. Mas acho que a gente também precisa bater muito no orgânico, né? Eu acho que é muito importante isso. Eu também acho. Cara, eu acho tão complexo falar sobre isso, porque assim, cada um tem uma opinião e às vezes você dá uma opinião que a pessoa interpreta de uma forma diferente, mas eu acho que você tem que ser você, o maior diferencial não tem o certo e o errado, né? Essa é a verdade, não tem o certo e o errado. O maior diferencial de todos, o seu maior diferencial é você, o meu maior diferencial é eu, então é isso, né? Não tem o que ficar se comparando, porque um faz, o outro faz. Tem coisa, por exemplo, que às vezes gente, outra coisa, se a pessoa não me agrega em nada e eu fico assim, nossa, pra que essa menina faz isso? Ou pra que essa fulana faz isso? Não tô falando nem que é da área, independente de qualquer pessoa. Sim, tipo, influência XPTO, Então consome coisas boas. Eu, antigamente, também, antes de começar mesmo a ficar mais no Instagram, eu seguia tanta gente. E eu falava, gente, por que eu sigo tanta gente aqui? Instagram de fofoca. Você seguia Instagram de fofoca? Eu parei de seguir todos. Eu não sigo um Instagram de fofoca. Gente, família Pôncio, nunca mais soube de um babado da família Pôncio. Que é isso? Eu tô desatualizadíssima. Mas é algo que eu percebi também que me gerava mais ansiedade. Porque você vai consumindo tanto conteúdo e que você começa, tipo assim, a pessoa tem isso e aquilo. Não tem como, você se compara. Sabe o que eu ficava pensando? Sabe, um dia eu seguia um Instagram de fofoca e apareceu uma menina lá, super famosa, tipo, X, aos 30 anos, conquistou não sei o que, nananana. E eu fiquei, cara. E eu com tantos anos. Eu vou fazer 30 anos e eu não tenho esse dinheiro. Talvez eu não tenha esse dinheiro na minha vida, ou talvez eu, tipo, não faça essa viagem, talvez eu não. E aí eu acho que começa, tipo, você começa a se diminuir tanto, né, que você acaba esquecendo de ver, tipo, as coisas boas da sua vida, tipo, as suas pequenas conquistas dentro da sua realidade, tipo, é muito difícil, porque, óbvio, a gente não tem que se comparar, né, é muito difícil a gente conseguir não se comparar, e parece até que a problemática tá na gente, né, no sentido assim, mas o problema é você, porque você se compara, mas foi o que você falou, tipo, se não me acrescenta, eu não vou seguir. Tipo, se não me faz bem ver isso, eu não vou seguir. Se te faz bem você ver e você encara de uma maneira melhor, beleza, legal. Tá tudo bem. Por isso que não tem o certo e errado. Foi o que você falou. Tem que ser você, fazer o que você quer. Quer aparecer hoje e postar? Poste. Mas, obviamente, que a gente tem que deixar claro aqui, a gente trabalha com Instagram, a gente sabe, quem não é visto não é lembrado. E mudou muito essa questão de estar mais frequente e querer aparecer mais quando você entende que realmente faz parte do seu trabalho. Tipo, isso aqui é uma parte, é como se fosse uma outra marca, sabe? Tipo, a marca ali de atendimento presencial e aqui é uma marca, vamos supor que eu tô conversando com outra profissional, com alguém.
né, faz parte do seu trabalho, isso pode te agregar de várias formas, tanto se você for pro nicho mais de profissional, no sentido de conteúdo, vender curso e tudo mais, mas também de ter mais paciente, ter mais cliente ali, Sim. vender a consulta, home care, enfim, que seja, Sim. né? Olê, vamos falar um pouquinho, você falou sobre a Tulip Academy, como que surgiu para você a Tulipia? Como que foi essa oportunidade? Que você falou que foi isso que te trouxe mais pro Instagram, como que apareceu a Tulipia na sua vida? Gente, eu acho que eles sabem como eles me acharam. Sério, e olha, vou até falar isso de Instagram. Quando a Tulipia entrou em contato comigo, gente, eu era uma Zé Ninguém. Eu comecei a usar a Tulipia na época que eu era CLT. Tulipia viu potencial em Letícia Regina, E eu não gente. tinha nem 3 mil seguidores, sabe? É porque as pessoas falam, olha, eu já escutei tanta coisa. Na época, quando eu entrei nessa barbearia, um dos donos chegou em mim e falou assim: olha, a gente tem que conseguir fazer você chegar nos 10 mil pra você ter credibilidade Pra trabalhar aqui? para trabalhar e para os clientes querer fazer procedimento com você. Isso ficou guardado para mim por muito tempo. Então, chegar nos 10 mil para mim e ver que durante todo o percurso de chegar nos 10 mil, cara, para mim não é só números, era pessoas que estavam ali, porque o tanto de oportunidade que apareceu, e eu não tinha 10 mil seguidores, porque as pessoas focam muito em número, muito mesmo. Até porque seguidor não significa nada, né, gente? Porque a gente sabe que o povo compra seguidor, enfim, tipo, às vezes a pessoa tem, 35 mil seguidores, aí você vai ver uma curtida, uma visualização. Se tiver uma pessoa te seguindo, faça a diferença na vida dela. Sim. Pronto. Eu falo que você tem que saber engajar a sua audiência, tipo, o povo que já tá lá. Se você não consegue vender ou engajar, tipo, ou ter contato com as pessoas que já estão lá, não adianta você querer ter mais seguidores, né? Quando o Richard falou comigo, que ele é um dos donos da Tulipa, a gente tava até num evento, né? Ele falou, Letícia, foi como mesmo que eu achou, sabe? Tipo, não sei. Conta essa história. E aí, eles entraram em contato comigo a primeira vez, me chamando pra chamar pra vir no Estética. Eu já tinha vindo uma vez, foi a primeira vez que eu vim pro Estética, eu trabalhava na primeira clínica ainda. Aí nessa segunda vez eles falaram assim, olha, a gente tem um projeto e acha que você tem o perfil desse projeto, mas eu gostaria que você conhecesse um pouquinho mais a Tulipia de perto. E se você quiser ir para o Estética, a gente te dá o acesso do congresso. E aí eles falaram assim, olha, inclusive a gente tem uma casa que tá todos os funcionários. Se você não se importar, inclusive a Thay, eu conheci ela nessa época, porque ela era a única mulher no meio de uns 7 homens. Quem? A Thay, a advogada, né? Aí ele falou assim, olha, tem uma vaga na casa, você se importa? Eu falei assim, gente, de jeito nenhum. E a única coisa que eu tinha era que comprar a passagem e arcar com as despesas aqui, né? Aí eu vim pro congresso. Você já tinha vindo pra São Paulo, né? Já. Eu tinha vindo antes pro Estética também. Ah, tá. E aí eu vim para participar do congresso em si, não foi para trabalhar para Tulipia nem nada. Eu acho que eles queriam me sentir mais próxima para conhecer um pouco mais da Lê e eu conhecer um pouco mais da Tulipia. Sim. Aí e você faz quanto tempo? Isso foi, gente, 2018, um ano antes da pandemia, 2019. Foi o último 19, porque a pandemia começou em 2020. Eu acho que foi em 2018 acho que foi 2019 mesmo. Que aí eu vim. Aí eu participei do congresso, fiquei na casa lá com um povo que eu nem conhecia, nunca tinha nem visto baixinho no microfone, acho que era um problema aí. E a Thay era a única mulher. E assim, eu ia pro congresso, voltava, ficava com o pessoal na casa e tudo mais. E aí, depois de um tempão, que aí no meio da pandemia, acho que passou um ano, o Hernani, que também trabalha na Tulipia, entrou em contato comigo, mais os meninos, e falou que era essa proposta. Eles lançaram a Academy no meio da pandemia. E me fizeram um convite para gravar um curso que era o protocolo de colaterapia com a minha chocolate. E é uma plataforma online onde tem cursos gratuitos, qualquer profissional pode assistir e tem certificado, né? Então a gente ensina sobre os produtos, fala sobre os ativos, mostra uma opção de protocolo. E aí, quando a gente gravou o primeiro, aí ele falou assim, Lê, a gente quer gravar para gravar os próximos, você topa? E eu topo. Uma coisa, eu nunca tive medo das oportunidades. Se eu ia dar conta ou não, eu descobria na hora. Mas, tipo, vamos fazer isso? Eu bora. Vamos fazer isso? Eu vamos. E aí a gente começou a gravar os cursos do Academy e foi indo, foi se estendendo. Aí teve o Estética online, no meio da pandemia. E aí eles me trouxeram para cá para representar a Tulip para dar uma palestra. Aí depois teve os presenciais que eu já fiquei responsável pelo Academy.
que é onde tem todas as palestras, né? Eu entro em contato com os palestrantes, a gente organiza em relação ao horário, ao conteúdo, tema e tudo mais. E foi assim, do nada. Realmente, do nada mesmo. Apareceu e você abraçou, e aí estamos aqui com a nossa embaixatriz Tulípia, gente. Palmas para ela. Obrigada. Mas é uma parceria muito legal, muito gostosa. Eu ministro workshop de limpeza de pele também de forma presencial lá na sede deles. É o único que tem até o momento, mas a intenção é expandir mais. E eu fico à frente do Academy. Então, nas feiras, no Estética em SP, no Estética... No Estética em Rio não teve ainda Academy. E a gravação dos cursos, quando tinha outros convidados, outros professores, eu acompanhava só para orientar mesmo, porque eu já tinha gravado os outros, né? Sim, quando tem algum vídeo, alguma coisa assim, Lê, vem aqui, você pode gravar um vídeo pra gente com uma chamada, alguma coisa? Eu, posso. E aí eu vou. E aí é assim, a gente vai construindo um laço de parceria mesmo. Sim, a Tulípia é em Goiânia também, né? Em Goiânia, e é próximo da sua casa, a Academy, né? É pertinho da clínica. Dá 5 minutos a pé. É na rua de cima, gente. É na mesma rua, gente. Tipo isso. É do outro lado, próximo. As oportunidades estão tudo na mesma rua. Próximo. E você mora perto da clínica, Lê? Não, eu moro a uns 20 minutos, eu não sei em questão de quilometragem, né? Mas agora que eu mudei, depois que eu tô com o Douglas, aí a gente mudou um pouquinho pra mais perto, mas é muito, né? Dependendo do trânsito, tá quase igual de São Paulo. Tá. É tenso, assim, dependendo do horário. Dependendo do horário, eu gasto até uns 35, 40 minutos. Olha, depende, né? E Goiânia é frio, né, Lê? Calor. Não, mas no frio é frio, né? Esse ano até que não foi muito, não. Não foi porque ainda tá Todo sendo, mundo né? tava preparando, mas agora começa a época muito seca e muito calor. Nossa, é igual aqui, né? Tipo, hoje é mó calor de verão, né? Era pra estar frio eu hoje. preparada pra um frio. Não, você até me perguntou, gente. Nossa, a noite tá esfriando super, Letícia. Corta a cena hoje, calor. 30 graus à noite. Olê, e fala um pouquinho pra mim sobre as palestras que você dá nas feiras, como isso é pra você fica muito ansiosa, você falou sobre a questão da ansiedade, acredito que tem bastante gente que tenha também, como você lida com isso? No início foi assim, a gente vai meio que acostumando, né? Depois de eu sempre ministrei o curso online não, perdão, gente, presencial. Porque surgiu a oportunidade de eu ser coordenadora de uma pós-graduação lá em Goiânia, aí eu comecei a ministrar o curso de limpeza lá. Gente, o primeiro foi uma lástima, eu tenho até dó das pessoas que participaram, meu Deus, tipo assim. Hoje a gente vai percebendo, e claro, né? Se você não der o primeiro passo, você não vai. E outra, a profissional que você era há 2 anos atrás não é a mesma profissional que você é hoje, porque graças a Deus a gente evolui, a gente estuda, a gente muda a conduta, a gente muda a opinião, tá tudo bem, né? gente. Faz parte do processo. E aí eu fui assim, aprendendo a lidar. Pra mim era tudo algo muito novo. Aí agora eu já falo que a parte de dar aula, de ministrar, de palestrar, foi essa parte que me escolheu. Não foi eu que escolhi, foi literalmente assim, uma oportunidade que surgiu e falei, nossa, acho que eu gostei disso. E eu sempre gostei muito de, por exemplo, na época de escola, eu decorava, era tipo a oradora da turma, sabe? Aquelas você coisas. sempre falou bem, então, você nunca teve dificuldade com a fala. Só que eu ficava, minha mãe fala que eu falo muito rápido, mas eu acho que é porque eu falo rápido mesmo. E aí, quando eu tô nervosa, eu falo mais. Só que eu tento hoje me controlar. Depois de muitos anos de terapia, eu fico assim, tentando, não, Letícia, se controla, fala devagar. Aí eu fico com isso na minha cabeça, né? Respira e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade, eu continuei ministrando o curso na clínica VIP de limpeza, então aprendi a lidar ali, de conversar, a pessoa tá me escutando. E vim para dar a primeira palestra no Estética, esse que o Felipe me trouxe, depois nos outros eu comecei a palestrar, e tudo sobre limpeza, que acaba que é meu carro-chefe, é o que eu faço e falo todos os dias. E foi assim, não vou dizer que hoje eu tô acostumada, não, porque cada dia é um frio na barriga diferente, né? Um nervosinho diferente, né? E é muito gostoso, assim, no primeiro eu fico tensa, mas depois eu vou se soltando e aí vai fluindo. Mas é sempre uma coisa diferente que traz um sentimento também de gratidão depois que a gente termina, tipo assim, nossa, ufa, e vem alguém que te agradece, né? Ou eu já escutei assim, você ensina, uma pessoa já falou assim,
você ensina o que todo mundo já sabe. Gente, acredite, tem gente que não sabe. É, E por mais que lógico. você sabe sobre determinado assunto, sempre tem algo que você A pega visão pra diferente, a absorver, experiência, ou assim. um insight que você pega e fala assim, Uhum. nossa, ela coloca o copo aqui e eu aqui, mas acho que eu posso colocar aqui que vai ficar Sim, melhor, exatamente. né? Não, a pessoa que falou isso é um ignorante, né? Normal. Enfim, né? Deixa quieto. Mas eu sempre penso no propósito de quando eu tô palestrando, o que eu posso realmente agregar na vida dessas pessoas que estão ali. Sim, E nada melhor do que a nossa vivência, né? Eu sim. acho que quanto mais você tá ali na prática, na vivência, e foi quando eu também lancei a mentoria, os aulões ao vivo, no Ia te sentido de perguntar sobre ser, no sentido Conta de um tipo pouquinho, Lê. assim, de ser alguém para apoiar, porque quando eu comecei, gente, não tinha ninguém para me orientar. Eu Aham, nunca soube gerenciar, eu não sabia o que fazer, o que era prolabore, eu não sabia nada. Então aham. é um pegar de mãos dadas e falar assim, olha, eu tô com você. Então ser na vida das profissionais o que muitas das vezes eu precisei quando eu E não comecei teve, né? e não E tive. como que surgiu a ideia da mentoria, Lê? A ideia da mentoria surgiu porque eu sempre tive vontade de ter o meu curso de limpeza de pele online, que ele Uhum. está escrito desde 2020, e até hoje não Inclusive, aguardem, tá? Porque tô vai sair começando. esse curso. Mas eu falei assim, olha, no ano passado, quando surgiu esse problema da clínica que eu tinha que mudar, eu falei assim, gente, às vezes essa é a oportunidade para me lançar, né, alguma coisa. Eu falei, não, mas acho que na verdade eu tô me sentindo perdida em relação à rede social e vou Uhum. fazer uma mentoria. Aí eu fui, fechei uma mentoria com um rapaz voltada para marketing e na primeira aula da mentoria ele falou assim, você vai lançar uma mentoria sua, a nossa mentoria não vai ser voltada para isso. Para mim, você tá ótima. E sua mentoria vai ser para profissionais, para tudo isso que você tá me falando. Uhum. Aí eu falei, eu não vou não. Ele falou, vai. E você já pode divulgar. E tipo assim, Aham. gente, se ninguém me empurrasse, eu não ia. E por ter ele ali me ajudando, me auxiliando em relação a estruturar, foi da Aham. onde começou. E graças a Deus foi. Hoje a gente já tá na segunda turma, já tem mais de 30 alunos. Uhum. Foi o que me ajudou também financeiramente a ter hoje muita coisa da clínica, a fazer a Sim. reforma Reformar de novo, de né, novo. Lê? De novo. E a clínica tá aberta, Lê, até hoje? Tá. Agora a Joyce fica lá, tem uma outra sala que eu ia sublocar, mas acho que eu não vou sublocar mais. Não, a clínica que Ah, tá. você Que eu tava. é Ah, lá, até firme e hoje, forte. plena e Aham. bela. E aí você Dela. disse que tem a Joyce que trabalha com você. Quem é a Joyce e o que ela faz? A Joyce é a recepcionista, é tipo Uhum. o meu braço direito no sentido de conversar com os pacientes de agendamento, Uhum. de recepcionar os meus pacientes ali. Ela cuida, ajuda a cuidar e proporcionar momentos de experiência ali também. Uhum. Então, desde a conversa com o paciente, a gente tem uma forma bem próxima, bem personalizada, então não é Uhum. nada muito robotizado. E ela me auxilia nisso, como eu falei, como é térreo, nós sempre tem que ter alguém ali. Às vezes alguém Sim. passa, bate na porta, quer saber o que a gente faz. Uhum. E você tem alguém que atende lá pra você também, Lê? Eu já fiz parceria, mas agora eu quero ter alguém, principalmente por conta da gestação. Então, quando eu ganhar, eu quero ter alguém para atender minhas pacientes, né? Uhum. Apesar que, assim, é uma relação tão próxima que eu tenho com as minhas pacientes que às vezes eu não sei se elas vão fazer uma Aceitariam. boa aceitação. Uhum. E vamos falar sobre baby. Como que foi, Lê, descobrir a gestação? Eu já sabia. Betina já. Ó, gente, pode pedir de novo. Betina já sabia. Uhum. Já estava nos nossos planos, né? Uhum. Tem 2 anos que eu e o Doug mora junto. E só que assim, eu falo que tudo que a gente pede pra Deus, ele atende. A Uhum. gente falou que queria o baby pro ano que vem. Uhum. E realmente vai nascer ano que vem, né? A É. gente só não deixou explicado que era, tipo, engravidar o ano que Uhum. vem. Mas eu já não tava tomando mais remédio. E aí eu Já descobri estava entregue na mão de Deus. e foi numa consulta, assim, eu tava zero desconfiada, porque eu não tava Uhum. sentindo nada. Foi numa consulta de rotina, o médico, nossa, no dia do sonho você tava ovulando, você já menstruou? E eu, não, vou menstruar essa semana, tô sentindo tudo de TPM. Ele, não, era pra você ter menstruado, você tá grávida. Eu, o quê? E aí, eu tô muito tranquila, de verdade. Eu Uhum. acho que todo o processo que eu passei com a clínica, tudo que eu aprendi também na terapia, eu acho que vem me ajudando no processo disso. Eu sempre tive um sonho de ser mãe, Uhum. então tá sendo tudo muito gostoso, assim. E você já tem nome, Lê? Olha, pra menina a gente tá confuso, assim, Uhum. mas pra menina eu tenho Luísa. Ai, lindo!
Combina com Letícia, LL. Eu sempre tive muita vontade de que se assim, qualquer um vai ser super bem-vindo, mas se fosse menina, eu sempre tive vontade de ter De Luísa. Sempre foi um E o sonho. Douglas também já acolheu a ideia, então até antes, quando às vezes brinca, né? Tipo, ele e a Luísa aí, antes nem quando até tomava remédio. Eu, Luísa o quê? Olê, pra quando tá previsto? Pra fevereiro. Nossa, assim, né? Vai passar super rápido. Tá de quanto tempo? 10 semanas. Ainda não completei os 3 meses, mas eu não consegui guardar, né? Eu tive que contar. Principalmente porque eu sempre gosto de ficar postando foto e aí, dependendo do jeito, já apontando minha barriga, né? E eu, gente, tem como eu esconder, não. Se eu sumir, alguém vai falar assim, alguma coisa tá acontecendo. Tá com verme, né? Não, falta no banheiro. Gravidez. É uma gravidez. Ai, Lê, e me conta uma coisa, quais são os planos pro futuro, agora com a gravidez, o baby, como você pensa, tipo, até para dar uma dica para elas, quem pensa em engravidar, o que você tá pensando, tipo, o que fazer aí com os atendimentos? Olha, a Joyce, que trabalha comigo, falou assim, eu achei que você ia ficar desorientada, porque assim, eu não terminei de reformar a clínica, a gente tá em passinho de formiguinha, no sentido de fazer e estruturar o caixa, né? Porque eu tirei tudo do caixa para investir. Então, ela falou assim, achou que eu ia ficar desesperada pensando nos boletos, mas eu tô com o coração muito em paz. Eu acho que realmente é uma vontade de Deus, ele trouxe na hora que tinha pra vir. O que eu peço pra ele é me encaminhar uma pessoa muito boa pra estar ali na clínica comigo, pra me auxiliar nos atendimentos. E eu tava até falando pro Douglas esses dias. Se eu tiver que fechar a clínica, assim, eu amo ter um espaço preparado, teve projeto e tudo mais. Mas tá tudo bem. Eu acho que. Não, mas não vai ter que fechar, não. Não vai, se Deus quiser. Mas eu falo assim, a gente pensa em todas as possibilidades, né? Só que eu acho assim, Deus nunca vai desamparar. Não. Então, o que eu penso é o que eu posso fazer hoje para conseguir manter a clínica. Então, eu quero lançar o meu curso de limpeza de pele, quero tentar realmente encontrar essa pessoa para me auxiliar nos atendimentos quando eu estiver ausente. Não quero ficar muito tempo longe da clínica. Né? Lá é meu ganha-pão, lá é o meu propósito de vida. Então, eu não paro para pensar em todas as dificuldades. Eu penso no que eu paro para pensar assim, o que eu posso fazer para que isso permaneça ou para que melhore. E o que você pode fazer hoje, né, Lê? Porque o que a gente fala muito sobre a ansiedade é que a ansiedade é o medo do amanhã, né? E o amanhã a gente não sabe, a gente sabe hoje. Hoje a Letícia pode fazer o quê? Eu falo que foi tanto investimento em terapia, porque se não resolvesse pra nada também, olha. Mas me ajudou a controlar nesse sentido. Então hoje eu penso, então eu posso gravar o curso de limpeza de pele para conseguir manter, ou eu posso manter a mentoria, posso ter essa pessoa para me auxiliar, então eu tô em busca disso, que eu posso atender até onde eu consigo. Eu não fico também, eu nunca sonhei em ter a agenda loja, a gente já conversou sobre isso, né? A agenda cheia, um paciente atrás do outro, meu Deus, aquela correria. Não, eu não sou disso. Tem almoço, tem janta, tem lanche da tarde, não. Então é qualidade. Eu penso, já fui assim, principalmente quando eu trabalhava de carteira assinada, mas hoje eu penso em qualidade de atendimento ali, eu e o paciente, não gosto de nada com pressa, eu gosto de sentar, conversar, igual a gente tá aqui conversando, né? Então, eu acho que é claro que muitas pessoas, elas planejam, né? Então, elas estão estruturadas. Eu diria que eu não estou estruturada financeiramente da forma que eu gostaria. Mas nunca vai ter tudo perfeito do jeito que a gente quer. E eu acho que também, porque a gente nunca tá satisfeito, né, Lê? Tipo assim, eu vou ser muito feliz quando eu ganhar 1 milhão. Não ganhei, tá, gente? Mas assim, quando eu ganhar 1 milhão. Você vai ganhar 1 milhão? Esse 1 milhão já não vai ser o suficiente. Você já vai querer ganhar 1,5 milhão. Aí você já vai querer ganhar 2 milhões, ou 100 mil, 10 mil, enfim. É isso, porque a gente é moldável, né? A gente tá sempre querendo mais. Isso é natural e até esperado, né? Mas me conta uma coisa, se você pudesse dar um conselho para quem tá começando na área, o que você falaria? Olha, faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. Eu amo essa frase, porque assim, às vezes, igual a gente estava falando da gestação, se a gente for pegar todos os problemas e tudo que eu colocaria de empecilho, eu pensaria que a clínica não está estruturada financeiramente, que eu não tenho ninguém para me auxiliar, que a clínica poderia fechar, que eu não terminei a obra, que eu vendi meu carro, sem meu carro, que eu tenho que comprar um carro, meu Deus, era muita coisa. Mas eu penso em minha amiga sempre falou e eu trago isso como uma lição diária. O melhor de Deus acontece todos os dias. Então, o que todo dia acontece, que eu trago isso como positivo e que me agrega e que me ensina.
nada da vida a gente perde, nada. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, se algo deu errado, na verdade é porque eu tinha que aprender com aquilo ali, eu ganho uma experiência para futuramente não errar com isso ou para somar de alguma forma diferente, né? Então, nada a gente perde. Então, se você atende dentro da sua casa, faça o seu melhor na onde você Sim. está. Se você não tem aparelho, faça com o que você tem. O seu melhor, ele pode ser cada dia com o que você tem, no lugar onde você está, mais fácil. E sem se comparar, né? Tente não se comparar. É difícil, mas a gente consegue. Devagarzinho a gente chega lá, né, Lê? Ai, amiga, muito Eu obrigada. Amei o nosso bate-papo. Olha, eu amo você, eu amo seu coração, você sabe. Vai fazer eu chorar aqui. Muito obrigada, tava muito ansiosa por esse nosso encontro. Para mim é muito especial ter você hoje aqui nesse projeto, que você sonhou junto comigo. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Foi o que você falou, os planos de Deus acontecem todos os dias e eu tenho certeza que Ele vai reservar o melhor para você. Pra E nós, se Deus quiser. ela volta, gente, não pode? Com o Baby ou Luísa ou um menininho aqui. Ainda vamos definir o nome. Que ainda definiremos o nome. E a gente conta pra vocês. Muito obrigada se você ficou até aqui. Se você ainda não segue a Lê, segue ela nas redes sociais. Como é seu Insta, Lê? Letícia Regina Estética. A Lê tem um canal no YouTube também, mas isso aqui vai ficar para um outro gente, assunto. Mas, meu Deus, nem procura, porque, meu Deus. Eu vou fazer ela também fazer um canal, gente. Meu Deus, é muito antigo. Obrigada, viu? Você é muito especial. Amo muito você. Conte comigo. Eu tenho certeza que Deus vai trazer tantas coisas boas pra sua vida. Amém, amiga, pra nossa. Não é nem 1% tudo que você vai colhendo. Ai, linda. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Tchau.